Oi, eu sou o Leandro e esse é o Vai Leandro. Esse vídeo é para vocês que têm curiosidade em saber sobre compatibilidade amorosa entre os signos. Aqui eu vou analisar o signo de Virgem com os 6 primeiros signos do zodíaco, ou seja, Virgem com Áries, Virgem com Touro, com Câncer, com Gêmeos, com Leão e também com o próprio signo de Virgem. Afinal, pessoas de Virgem podem se relacionar com outras pessoas de Virgem. Então, se você está curioso, esse vídeo aqui eu vou tentar trazer um pouco mais de reflexão para você entender o porquê que certas relações dão match e porquê que outras dão merda. Mas antes de começar de fato o vídeo, eu queria dar 2 recados para vocês. O primeiro deles é que é padrão de comportamento no YouTube, as pessoas geralmente não ficam até o fim. Sempre tem uma quedinha e no fim tem menos pessoas assistindo. Super comum, acontece mesmo. Então eu já queria pedir para vocês, logo aqui no começo do vídeo, para vocês deixarem o seu like, também se inscreverem no canal. E se você quiser compartilhar alguma experiência amorosa com algum signo que eu menciono aqui no vídeo, também deixe seu comentário que vai ser bem legal. A grande maioria das pessoas que assistem os meus vídeos aqui geralmente não são inscritas. São pessoas que vêm, visitam, mas não deixam a sua inscrição. Então eu queria pedir para vocês não se esquecerem disso e também ativar as notificações, porque aí o YouTube pode te avisar quando tiver vídeo novo. E o segundo aviso é que esse vídeo ele não tem a pretensão de fazer uma análise super profunda de um signo com outro signo. Até porque você tem o seu mapa astral e a pessoa que está interessada também tem um mapa astral e é uma infinidade de coisas, é um mundo de informações, de energias que confluem aí em você e também na pessoa que está interessada. Então, aqui é uma análise mais superficial, apesar de ter muitos traços, tem muitos conceitos astrológicos aqui. A ideia é que você absorva o conteúdo, entenda os conceitos e aplique isso na sua vida com moderação, por favor. Mas chega de falação, bora lá para a gente poder fazer a nossa primeira análise. Temos agora uma combinação entre Áries e Virgem. Será que dá match ou será que dá merda? Essa é uma das piores relações do zodíaco. Primeiro porque Áries é um signo muito impulsivo e de muita liderança, e é aquele signo que não espera, que ele está fazendo, ele só vai e acabou. Não planeja. Simplesmente segue o rumo dele e é isso aí. Virgem é totalmente o oposto disso. Virgem, ele planeja, ele é criterioso, ele não gosta muito de expressões, muito de fogo, né? Ele é mais contido, justamente por ser de terra. Vocês podem perceber que existe uma diferença de temperamento abissal. O virginiano, quando olha o ariano, é uma cena engraçada, porque ele se choca, ele fala: meu Deus, que bicho é esse? Esse ser indomável que eu não consigo controlar, que eu não consigo botar em ordem, bonitinhas, em caixinhas coloridas, no meu guarda-roupa, eu não consigo entender qual que é a linha de raciocínio dessa pessoa que só age por impulso, que é quase o id do inconsciente. Tá nem aí pros outros, tá nem aí porque a sociedade vai achar, é puro desejo, pura satisfação. Ele olha para isso e ele não sabe lidar. O único ponto em comum que esses dois signos têm é justamente a ambição. São signos que querem melhorar, sim, o tempo todo. Então o ariano vai buscar de uma forma diferente do virginiano. Mas é só. No trabalho pode até ser bem positivo, nas amizades eu nem sei, eu acho que não. E no relacionamento amoroso, não. Gente, tem tanta gente no mundo, vai procurar outro signo. Para vocês terem uma ideia de como que essa relação ela pode ser sufocante e desgastante para ambos os lados, até mesmo na cama. O ariano ele tem aquele fogo todo, muito visceral, muito intenso, muito carnal. Isso entra em choque, em contraposição direta com essa figura da donzela que é representada ali pelo signo de Virgem. Ou seja, essa figura da donzela, o que ela quer dizer? Pede, inclusive ali, no vamos ver, um certo refinamento. E Áries não vai ter esse refinamento. Áries vai ser um negócio bruto, entendeu? E aí encontra Virgem, não dá match. Tá? Não estou dizendo que Virgem é o puritano, porque existem outros aspectos do mapa da pessoa que vai dizer sobre a energia sexual dela, vai dizer como que ela é, como ela se comporta durante, né, o negócio, porque eu não posso falar essa palavra, porque eu acho que o YouTube desmonetiza se eu falar a palavra sexo. Mas vocês já entenderam o que eu estou dizendo, só para deixar claro. Aí eu te pergunto, como que vive numa relação sem sexo? Não tem como viver a relação sem sexo, entendeu? Simplesmente porque é o fogo, é a força motriz da relação, a criação, né, potência. Claro que não é só isso. Tem muitas outras coisas que são extremamente importantes no relacionamento, mas se nem isso deu bom, não vai dar nada. Não vai dar nada mesmo, inclusive.
Outra coisa é que o virginiano olha para o ariano e não dá conta. O ariano, ele expressa o que ele sente de uma forma muito aberta. Ele vai falar, ele vai dizer, ele vai fazer uma grande cena, se for o caso, se ele tiver com vontade, ele não tá nem aí. Virgem vai olhar para essa manifestação e vai dizer o quê? Não combina comigo. Eu sou uma pessoa mais discreta, eu não gosto de manifestações muito grandes de afeto. Quer demonstrar afeto, quer fazer alguma coisa, vamos fazer em casa, sabe? Num local onde tem menos gente, não precisa faixa, carro de som na porta, gritar meu nome, trazer buquê no trabalho. Ou seja, um vai acabar boicotando a forma do outro ser. E não tem nem certo nem errado nessa jogada, é só simplesmente não dar match. Uma coisa que pode acontecer é o virginiano resolver se relacionar com o ariano só para tentar moldá-lo. Ele fala assim, tem umas coisas que eu gosto, o ariano, né, tem alguma coisa ali que chama atenção, mas eu vou moldar aqui todo o resto, a parte grossa, porque eu não gosto muito disso. E aí dá ruim porque o ariano ele não submete ao cabresto, ele não submete ao controle, é um signo muito independente. Então vocês percebem que são duas forças muito antagônicas que elas não combinam. Um é fogo, o outro é terra, um é introspectivo, o outro é extrovertido, um é mutável, o outro é cardinal. E como vocês perceberam, a pontuação é baixa, então esses dois signos não dão match. Arrasta para a esquerda e espera o próximo, que eu acho que vai ser muito melhor para você. Temos agora Touro com o signo de Virgem. Finalmente os refrescos, né? Depois dessa relação dura, difícil com o signo de Leão, temos Virgem, que é um signo bem compatível com Touro. Para começar aqui, Virgem é o paraíso astral do taurino. Então o taurino ele olha para o virginiano ele fala: te quero, pelo amor de Deus, casa comigo. Ambos são introvertidos, então a forma deles expressarem, inclusive os sentimentos, é mais contida, é voltada para a privacidade. Dificilmente você vai ver esse casal dando piruada por aí em eventos com muita gente e demonstrando aquela coisa. Se for assim, tem alguma coisa ali nesse mapa astral de cada um deles que ultrapassa essa energia virginiana e taurina, porque de base, tanto Virgem quanto Touro são bem discretos. Eles fogem desses eventos sociais com muita coisa acontecendo. Eles vão viver a intimidade deles, inclusive discutir relação em casa. Nada de ficar lavando roupa suja aí para todo mundo ver, não. O bonito dessa relação é que ambos eles possuem essa necessidade de segurança. O virginiano quer ter a segurança, ele é metódico. Isso é uma tentativa de controle, né? De manter as coisas do jeito que ele quer. E o taurino a gente já sabe que também não gosta de mudança e ele prefere, ele deseja encontrar alguém que faça com que ele se sinta mesmo confiante naquele relacionamento. Sem dúvida, essa relação ela é bastante harmoniosa, mas ela também é muito prática. Quem está achando que um taurino com um virginiano vai ser aquela coisa príncipe e princesa encantado, sabe? Cheio de viagens, de fantasias. Não, são bem pé no chão. Tudo bem que o taurino é romântico, sim, porque tem esse negócio da Vênus, e também ele é mais intenso, mais sexual. Mas é terra e é fixo, a gente nunca pode se esquecer disso. E por outro lado, nós temos Virgem, que dá uma segurada nisso também, porque Virgem é regido por Mercúrio. Mercúrio é um planeta muito intelectual e Virgem é intelectualizado. Ele, inclusive, ele acaba analisando os próprios sentimentos com um filtro muito mental, né? Inclusive o taurino pode dar uma ajudada ali, ele sentir mais e pensar menos, né? Mas isso faz parte da relação, inclusive é bem complementar, é interessante. Eles são bastante sinceros um com o outro e também comprometidos, que eu acho que é isso que dá a química da relação. Que nem eu falei para vocês, essa segurança que existe entre eles faz com que a relação dure muito tempo. É o típico casal que dura anos e anos e anos e anos e tem que tomar cuidado para poder às vezes não ficar até no comodismo, né? Porque já conhece a pessoa, às vezes a relação já até morreu há muito tempo, mas eles estão lá ainda, vivendo. Se bem que o virginiano ele é muito crítico, então ele vai ficar fazendo autoanálise da relação o tempo todo. O taurino pode ser um pouco mais acomodado, sim. Porque, mudar é tão difícil. Então deixa do jeito que tá. Tá ruim, mas tá bom. Pior estaria, sei lá, se estiver sozinho, por exemplo, né? Tem gente que pensa dessa forma. Então cada relação é relação, e cada mapa astral também é um mapa astral, porque você não é só touro, você tem mais signos no seu mapa, inclusive Vênus, Lua, Ascendente, que influenciam bastante nisso aí. Ambos os signos eles não buscam, eles não têm uma necessidade muito grande de variação. Ou seja, no relacionamento que eles tiverem, certamente vai ser monogâmico, eles vão se bastar e pouco provável deles abrirem esse relacionamento. Ou seja, chamar uma outra pessoa para poder participar.
Primeiro porque o taurino é possessivo e vai falar assim, o quê? Eu não vou compartilhar você com ninguém, você tá doido? Não. E o virginiano, por outro lado, ele tem um certo pudor, assim, né? Especialmente com questões mais sexuais. Então ele vai falar, não, tá doido? Participar disso? Não, não é pra mim. Na cama, inclusive, essa relação ela dá match também. O virginiano, ele tem essa energia, ele tem essa vibe de servir. Então, quando ele está gostando da pessoa, ele quer proporcionar prazer para outra, só que a gente sabe que o taurino é muito mais fogo na roupa. Então, no início, assim, o taurino tem que ir um pouquinho mais devagar para ir conquistando ali, né, o virginiano, mas a relação é muito possível entre eles. E o mais interessante de pensar sobre dois signos do mesmo elemento é que, apesar disso, eles têm qualidades, características que são diferentes, como a própria modalidade deles. O taurino é mais rígido, porque ele é fixo, e o virginiano ele é mais mutável, ele é mais versátil, justamente porque é a modalidade dele. Então, o virginiano ele acaba encontrando no taurino essa firmeza e o taurino acaba encontrando também um pouco esse jogo de cintura que o virginiano tem. O taurino vai ser, com certeza, o coração dessa relação, porque ele é mais afetuoso, porque tem essa Vênus, porque ele é mais carnal, ele é mais visceral, então ele quer ter mais o toque, vai ser o mais romântico de fato. Ele vai agir muito pelos sentimentos e as emoções. E do outro lado nós temos o virginiano, que ele é de terra, uma terra um pouco mais fria, racional. Ele coloca a mente na relação. Um vem com o coração, o outro vem com a mente. Ambos têm energias muito próximas, porque são introspectivos, são de elemento terra, qualidades primitivas iguais também. E sem falar, é claro, que Virgem é o paraíso astral de Touro. Então, essa relação também ela tem muito para dar certo e durar muito tempo. Pela pontuação, vocês viram que dá match. Para poder finalizar, vamos falar sobre a relação de Gêmeos com o signo de Virgem. Aqui é bem interessante porque eles são bem diferentes, mas também tem alguns pontos em comum, que no caso aqui seria o planeta Mercúrio. Mercúrio rege tanto o signo de Gêmeos quanto também rege o signo de Virgem. Isso é muito incrível porque a gente consegue perceber como que essa energia mercuriana ela ganha uma roupagem, uma tonalidade muito diferente por conta dos elementos, né, que são distintos, terra e ar. E terra e ar, já começando por aí, são elementos nada compatíveis. Eles não dão certo. Tem uma forma muito diferente de se expressar e eles não se harmonizam. Virgem é um signo estável, é um signo refinado, né? Tem até o arquétipo da donzela. A gente pensa em Virgem, a gente pensa em polidez, a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em nada muito espalhafatoso, nada muito escandaloso. Já Gêmeos, por outro lado, é um signo expansivo, é um signo falador, é um signo que quando ele chega no rolê, você ouve a voz dele, ele se faz notado. Então vocês acham que esse relacionamento dá certo? O que vocês acham? Pensa bem assim, pelas qualidades que estão aqui na tela. Essa energia mercuriana no signo de Gêmeos é a da comunicação, é a da troca, é muito racional. Então, se vocês forem pensar assim na energia de Gêmeos, na história da humanidade, é o comércio, é a troca, é eu falando com você, é a disseminação do conhecimento da humanidade para outras pessoas. Como que esse conhecimento que vem lá de trás chegou até agora? Pela troca, pela disseminação das ideias, pela conversa entre as pessoas. Se cada um ficasse na sua, no seu quadrado, não ia ter evolução, não ia ter progresso, não ia ter nada. É isso que faz com que a gente evolua. O professor Halil ensina pra gente um conhecimento que foi consolidado há muito, muito, muito tempo. Então essa disseminação das ideias pela fala, pela comunicação, é muito uma energia geminiana. E como que se dá a energia mercuriana no signo de Virgem? Detalhismo e aperfeiçoamento. São duas palavras essenciais aqui. Essa energia, esse movimento, essa aceleração mental, porque ambos são signos muito perceptíveis, sabem um pouco de tudo. Então, assim, a conversa entre eles é o ponto forte. Em Virgem, essa energia ela vem assim, ela dá uma direcionada, justamente porque não é ar, né, não é o ar de Gêmeos, é a terra estável, fixa, pragmática de Virgem. Então faz isso, ó. O virginiano ele consegue observar as coisas com muito critério, com muita minuciosidade. Eles enxergam isso com muito mais detalhe e eles se aperfeiçoam com o tempo. O que eles têm em comum, de fato, é a inteligência. São signos muito espertos, muito inteligentes, uma agilidade mental absurda, eles estão muito capazes, têm muita energia para poder pensar, ter ideia e, no caso de Virgem, ainda executar, que é o que falta um pouco ali, né, no geminiano.
que seria esse foco, que seria essa estabilidade de terra. Analisando por esse ponto, poderia dar certo, né? Porque um ajuda o outro a dar uma controlada. Mas existem várias outras diferenças que são bem conflitantes entre eles. Para começar, aqui eles são mutáveis. E quando a modalidade é igual, dá treta, porque cria um aspecto quadrado. Eu falo sobre isso no começo do vídeo, lá na parte onde eu ensino a calcular isso aqui, né? Essa pontuação que vocês estão vendo aqui na tela. Quando os signos são iguais em modalidade, forma esse aspecto quadrado, que é tenso. É uma energia muito tensa entre eles, sabe? Vai ter conflito com certeza. Vocês podem perceber, comigo funciona até bem. Se você analisar as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade na sua vida, você vai perceber que elas são de signos com a mesma modalidade. No caso aqui de gêmeos, gêmeos com gêmeos dá um pouco de conflito, apesar deles serem iguais, dá uma salvada na relação. Mas é um pouco difícil também, porque eles pensam muito igual e dá um choque. Nesse sentido é ruim. Quando nós pensamos em gêmeos e peixes, também não é uma relação muito boa. Eles não se entendem muito bem, não bate. Quando a gente pensa em signo de terra, aqui no caso, gêmeos e virgem, dá treta também. Especialmente porque é de elemento diferente, né? Então não é muito legal. E quando a gente pensa em gêmeos e sagitário. Só que aqui tem um detalhe interessante. Apesar deles serem mutáveis, ambos, então já deveria ali causar uma relação um pouco mais conflituosa pelo aspecto quadrado que forma, eles são opostos, né? Então é uma energia muito complementar, por isso que a gente fala de opostos e complementares. Só salva mesmo gêmeos com gêmeos e gêmeos com sagitário. Agora gêmeos com peixes e gêmeos com virgem. Gêmeos é um signo muito explorador, muito curioso, então ele está sempre buscando fazer alguma coisa fora, diferente. Já Virgem é um signo mais contido, é um signo mais reservado e também mais tímido. E aqui fica claro essas naturezas extrovertidas e introvertidas. Eles não vão estar no mesmo pé. Enquanto o Virgem está ali voltado para dentro, Gêmeos está voltado para fora. Então vai ser aquele cabo de guerra, né? Vamos fazer o quê? Ah, não quero, ah, não vamos. Sabe? Não vai estar compatível, eles não vão estar no mesmo pique energético. Sem falar, é claro, que a liberdade do geminiano pode causar uma certa insegurança, uma certa instabilidade no virginiano. Inclusive, o virginiano ele pode assumir uma postura de investigador, né? De querer entender aonde a pessoa está, o que ela está fazendo e questionando todos os passos que o geminiano dá no dia dele, né? Para poder ver se realmente não tem nada ali inadequado para a relação dos dois. O estímulo verbal é essencial nesses dois signos. Eles gostam de conversar, eles gostam de aprender constantemente, isso é um fato. E tem uma questão interessante também, que é a própria expressão dos sentimentos. Como você sabe, o geminiano, ele é de ar, então ele é um pouco mais frio, ele não é tão caloroso quanto outros signos, por exemplo, de fogo ou de água. Já o virginiano, ele é de terra, né? Então a terra é um pouco mais seca para poder lidar com questões emocionais. Mas ainda assim, obviamente, tem emoção, porque todos nós somos seres humanos. O virginiano, ele tem um tanto de medo de lidar com os sentimentos, porque isso causa um descontrole. Tem coisa mais descontrolada que os sentimentos? Quando você está com raiva, aquilo assume uma força em você, te motiva a querer socar a pessoa. Ou então quando você está com inveja, ou você está triste ou feliz, isso altera, obviamente, a sua forma de perceber o mundo, de lidar com as coisas. Tem gente que é mais estável para cima, tem gente que é mais estável para baixo, é mais melancólico, mais triste. Tem gente que é mais estável para alegria, é um pouco mais extrovertido. O virginiano, ele olha para essas expressões emocionais e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Então, para ele é difícil. Para ele é difícil lidar com os próprios sentimentos. Eles têm um pouco isso em comum, eu diria. Em algum momento, a crítica, em algum momento, uma comunicação mais ácida pode ser destrutiva para a relação, porque eles vão começar a soltar umas farpas. Então, pela pontuação, vocês estão vendo que tem mais desafio do que equilíbrio entre eles. Agora, caso você esteja aí num relacionamento, conhecer uma pessoa de gêmeos ou de virgem e quer ver até onde isso vai dar, vai fundo e aproveita. O que eu tenho para te dizer é que a expressão do sentimento ela vai ser mais lenta, vai ser até mais difusa. Não vai ter uma comunicação assim tão aberta sobre os sentimentos. Para começar, que eles são bem independentes e não vai ser aquela relação assim super apaixonada, sabe? Tipo Romeu e Julieta, aquela coisa sofrida. Não. Definitivamente não vai ser assim.
Câncer com o signo de Virgem. Aqui nós temos uma relação boa, porque são dois signos introvertidos, e a forma deles se expressarem, a forma como eles olham, eles entendem, eles se apoiam e se respeitam é muito similar. Esses dois signos possuem elementos compatíveis, porque a água e a terra, elas são sim muito íntimas uma da outra. O virginiano ele vai emprestar ali para o canceriano uma base sólida, firme, porque ele precisa dessa segurança, e em contrapartida o canceriano vai oferecer para o virginiano o quê? A possibilidade dele se abrir. Porque o virginiano ele tem um pouco de dificuldade de expressar os seus sentimentos, porque a emoção é uma coisa que às vezes toma o controle, e perder o controle é algo que os virginianos não gostam. Então ele ajuda ali o virginiano a expressar um pouco mais esse lado afetivo, mais vulnerável, e o canceriano acolhe esse virginiano muito bem. Virgem é um signo prático, porque ele é de terra, mas ele é mutável. Então, apesar dele ter uma certa objetividade, ele também flui, sabe? Ele não tenta modificar certas coisas que ele percebe que precisa seguir o caminho delas, sabe? E Câncer é um signo de água, então naturalmente é mais emotivo e mais passivo, mas ele é cardinal, então ele também tem atitude. Possivelmente na relação o canceriano vai ser aquele mais ativo de trazer coisas novas, de propor coisas diferentes, de inovar até um pouco, né? Apesar do canceriano ser uma pessoa mais comedida, mais até tradicional, o canceriano ele tem assim esse fogo, né? Por conta dessa cardinalidade. Então é possível que ele vai dar uma sacudida na relação quando for preciso. Um ponto delicado nessa relação é justamente a questão da variação emocional que o canceriano traz. Isso pode tirar um pouco a paz e sossego do virginiano, que às vezes não vai entender por que a pessoa mudou tanto da noite para o dia. Então isso pode ser um pouco incômodo para o virginiano, mas eles têm formas de lidar com isso, né? Porque o virginiano ele também é mutável, ele consegue se adaptar melhor às situações. E uma boa conversa é sempre muito útil. Tem um ponto delicado além desse na relação, que é o seguinte: o canceriano, como ele gosta de estar próximo, como ele gosta de compartilhar a vida com a outra pessoa, tem que tomar cuidado para não ser invasivo, invadir a privacidade do virginiano, porque virgem, ele tem um mundo muito dele, sabe? Ele precisa desse espaço, essa reclusão, para que ele viva ali ele mesmo, a energia dele, sem que outra pessoa invada esse ambiente sagrado, essa paz interior que ele encontra quando ele está sozinho muitas vezes também. Então não é simplesmente, tô namorando, já chegando sem avisar, não. Vamos ter um mínimo de consciência, porque o virginiano ele é um tanto sistemático, né? Porque ele está apaixonadíssimo que ele vai deixar de preservar ou até mesmo se cuidar e precisar desses momentos mais tranquilos. Então a privacidade tem que ser respeitada. A crítica virginiana ela pode ofender um tanto o canceriano, porque o canceriano é regido pela Lua e Mercúrio é quem rege o signo de Virgem. Então é muito intelectual, é muito racional. Da outra esfera nós temos um signo muito emocional, que é o canceriano, que é Câncer. Mas que elas conseguem se harmonizar porque tem elementos compatíveis, porque elas são yin, os dois signos são yin. Então, quando ajusta, sabe? Quando o virginiano mede um pouco o que fala, quando o canceriano também, o que acontece? A relação ela dá frutos. Até porque, se o virginiano quer entrar numa relação, ele quer entrar numa relação que seja boa, né? Que seja saudável, que seja duradoura. E é tudo o que o canceriano quer. São dois signos muito comprometidos, que se respeitam. Então, a fidelidade vai ser um ponto muito forte nesse relacionamento. A estabilidade também, tanto que o virginiano passa para o canceriano, quanto ao contrário também, essa expressão emocional para o virginiano é um ganho muito grande, porque ele não tem isso bem trabalhado. Então, por esse cálculo, por essa pontuação, eu acredito que sim, essa relação ela tem muito a dar certo. Na cama, Virgem vai ser um pouco mais travado, porque o canceriano ele já vem com muita intimidade, muita intensidade, se bem que é um signo bem sutil, mas ainda assim ele traz tudo isso para a cama. Então o virginiano ele vai se soltando aos pouquinhos. Mas quando acontece, a relação ela ganha pontos, né? Porque além de toda a questão da convivência, também no sexo vai ser bom. Invistam que vai dar certo. Vou falar agora de Leão com o signo de Virgem. Essa é uma relação complicada porque eles não têm elementos compatíveis. Mas tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, Leão é regido pelo Sol e Virgem é regido por Mercúrio. Mercúrio está ali, ó, pertinho do Sol. Então eles têm uma comunicação, uma forma de expressar que é bem direta, que é bem clara e também lógica. Então eles pensam parecido. A forma deles agirem assim, tipo, mentalmente, de enxergar as coisas
é um tanto similar. Porém, o jeito extravagante e expressivo do leonino pode se chocar um pouquinho com o jeito discreto do virginiano. Leão, apesar de ser um signo de fogo, onde tem uma expressão bem clara, é o sol, né? Brilha. Ele é fixo, então de todos os do elemento fogo, ele é o mais tranquilo, ele é mais reservado. Não demonstra as coisas assim tão na cara, mas ainda assim demonstra, porque não tem como esconder um sol, né? Ele vai brilhar de qualquer jeito. E o virginiano é uma pessoa discreta, que não gosta de chamar atenção. A intimidade é vivida ali entre quatro paredes. Já Leão gosta de sair, gosta de mostrar com quem ele tá. É uma pessoa, né? Um troféu aqui, olha só, que eu conquistei, meu namorado, minha namorada. Então, o virginiano se incomoda um pouco com essa exposição da relação. Um é bem introvertido e o outro é bem extrovertido. São energias ali que geralmente não se harmonizam muito. Para além disso, Virgem é um signo bem modesto e até humilde. Ele vive ali a vida dele mais tranquila, sem muita excentricidade. Já Leão tem ideais muito grandiosos. São pessoas geralmente que elas querem ser alguém na vida. Elas já são, elas querem ser mais. Então isso pode parecer um pouco exibicionista, um pouco orgulhoso demais para o virginiano que vive uma vida mais leve, mais pacata e não está pensando em coisas tão grandes não. Há também uma tendência ao controle nessa relação. Virgem é um signo metódico, ele gosta de organizar, controlar o ambiente que está à volta dele e também as pessoas, as relações com que ele convive. Já Leão, por outro lado, é um signo também muito dominante, porque ele quer ser o centro, então como ele é o centro, ele delega funções, ele que diz o que os outros devem fazer, né? Então ele pode puxar esse virginiano para o controle dele e da mesma forma o virginiano também puxa o leonino para o controle, uma coisa meio assim, né? Cabo de guerra. Virgem, por ser um signo bem detalhista, pode incomodar um pouco o leão porque ele pode achar isso bem irrelevante. Mas tem alguns pontos que são positivos. Ambos são muito comprometidos, muito dedicados e eles prezam a lealdade. Mas a forma de aproveitar a vida é sim bem diferente. Leão gosta de socializar, ele gosta de gente, ele gosta de ser o centro. Ele gosta de aventura, de coisas novas, ele gosta de liberdade, de movimento, de estar fora. Já Virgem é um signo bem mais introspectivo e o ciclo de amizade dele é também mais restrito, ou seja, não é mostrando para os outros, não é revelando aquilo que ele faz. Virgem, de uma forma geral, é mais retraído e ele prefere, de fato, os afazeres que são mais domésticos, mais intimistas mesmo. Na cama, essa relação ela pode ser um pouco delicada. Pode ser bom no começo, mas eu acho que com o tempo eles vão perceber que eles são bem diferentes. É conhecido que Virgem é um signo que tem um pouco de dificuldade de lidar com os sentimentos, justamente porque isso foge da razão. E os sentimentos vêm, eles vão ficando daquele jeito e eles não sabem controlar isso, pode ser bem difícil para eles. Já Leão, o que eles mais têm é o quê? Expressão de afeto, de emoção, né? Eles deixam bem claro aquilo que eles estão sentindo. E isso pode ser um tanto difícil para o virginiano administrar. E da mesma forma, o leonino pode achar a relação com o virginiano um pouco fria, um pouco limitante demais. Virgem com Virgem. Aqui é uma relação bem interessante porque são dois signos iguais. Não quer dizer que as pessoas são iguais, né, gente? Porque cada um tem uma individualidade e um mapa astral também, ó, todo próprio. Então o que acontece? Sim, são personalidades parecidas, elas são bem similares. Isso é bom por quê? Porque, de um certo modo, o mesmo signo você vai conseguir entender as necessidades, demandas do outro, inclusive as manias e aqueles pontos mais delicados. E é sobre isso que é interessante ser falado. Amplifica-se não só o lado bom, como também o lado mais sombra do signo. Afinal, são duas pessoas ali, né, que trabalham com essa mesma energia, ou melhor, uma energia similar, porque até o Sol, no mapa astral de cada pessoa, vai irradiar de uma forma diferente. Tem que ver a casa, tem que ver outros planetas que estão ali, entendeu? Então é um pouco mais complexo. Mas, de uma forma geral, naturalmente, essa é uma relação compatível. Virgem é um signo da Terra, então ele valoriza muito a segurança e a estabilidade. Quando ele encontra um coleguinha ou uma coleguinha que pensa igual, o coração fica quentinho. Isso é muito importante porque Virgem, de uma forma geral, não é muito dado a rompante de emoção. Ele não gosta de ficar se exibindo, aquilo que ele está sentindo, nem ficar gritando por aí o tanto que ele ama alguém. É um signo muito mais reservado, então isso é muito importante para ele. Encontrar alguém que entenda o modo dele se expressar e que também não seja porra louca, porque se for, ele não vai querer, né? Afinal, são energias bem distintas. Quando alguém quer discreteza, o outro quer exibicionismo, não dá muito certo. Mas como são dois signos similares, iguais, porém pessoas similares, aqui a gente consegue ter um encaixe mais legal, mais fino. Afinal, existe a palavra discreteza? Agora que eu não sei.
Vocês entenderam, né? São duas pessoas discretas. Pronto. Virgem, por ser um signo muito tranquilo, muito pacífico, tudo bem. Ele pode ficar estressado às vezes, pode ficar bem nervoso, acontece também, mas de uma forma geral, vai ser um casal assim, tranquilo. Como eu disse pra vocês, a intimidade ela vai ser vivida muito de modo privado, sabe? Dentro de 4 paredes, não vai ficar lavando roupa suja para os outros poderem ver, não. E por ser um signo de terra, vai ser uma relação construída aos poucos. Não vai ser aquela coisa do nada, de repente tá casando, namorando, não, calma. Vai ser construído aos pouquinhos. Olha a Terra tem um movimento bem lento, não é igual a água, nem o ar, nem o fogo, que tem uma fluidez muito maior. A Terra, ela fala de estabilidade, ela fala de firmeza, cabeça dura também, às vezes rigidez, mas ao mesmo tempo, né, tem essa mutabilidade do signo de Virgem, que faz com que ele seja um pouco mais maleável. Virgem é um signo bem expert, né? Ele gosta de se aperfeiçoar nas coisas, é muito pragmático, muito prático e engenhoso. Botou 2 pessoas são assim juntos, o que vai acontecer? Se tiver um BO, eles vão resolver. Fácil assim. Se a relação tiver alguma coisa ali que não está muito legal, eles vão conversar, vão resolver e simples. Então diálogo vai haver nessa relação, bastante, inclusive, porque é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio fala de comunicação, rege o signo de Gêmeos, ou seja, são bons de papo sim. Então, 2 pessoas ali que têm o mesmo signo solar vão conseguir manter uma boa comunicação. É uma relação que ela começa de uma forma bem mental, então troca de ideia, né? Mercúrio, falei pra vocês. Tem que ter ali uma química primeiro intelectual, porque é um signo muito inteligente, então se ele vê que não tem uma correspondência de papo, de, enfim, de tudo. Quando a gente não tá beijando e transando, a gente tá fazendo o quê? Conversando com as pessoas, né, galera? Então, assim, a gente precisa saber se a pessoa ela vai conseguir manter ali um diálogo gostoso, porque se não tiver um papo legal, não vai rolar. E aos pouquinhos a relação vai apresentando mais fisicalidade, ou seja, sai um pouco das ideias, do raciocínio, da inteligência, do intelecto e vai pro físico mesmo, né? Pro corpo a corpo, pro contato, porque Terra fala sobre isso, né? A materialidade das coisas. Signos de Terra apreciam muito o contato, tá próximo de fato. Na cama é uma relação muito boa, porque um vai entender claramente o que o outro quer, só que ao mesmo tempo, como é um signo que não inova muito, ele é até um pouco conservador em várias coisas, especialmente ali, no sexo, porque pode ser um tabu para Virgem, é um pouco delicado, porque pode ficar assim meio chato, pode ficar meio, mas de novo, essa posição, então é importante dar uma diversificada. Obviamente, aqui eu tô falando de um signo, energia pura, você vai ter sua Lua, você vai ter seu ascendente, Vênus, Marte, tudo isso vai influenciar na sua forma de, fazer amor. Mas, de uma forma geral, analisando só signo por signo, Virgem com Virgem, fica uma relação um pouco monótona. Então tem que dar uma dinamizada. Esse casal, ele é bastante fiel, bastante responsável e dedicado ao outro, uma coisa super importante para Virgem, porque para ele poder se abrir, ele tem que sentir uma firmeza, afinal é terra. Então ele encontra isso no outra pessoa, no outro coleguinha, que é de Virgem, e ele vai estar muito bem. Por serem ali mutáveis, são pessoas que elas conseguem ter um jogo de cintura maior para poder se adaptar ao outro e também a essas variações que a relação eventualmente acaba acontecendo, acaba tendo. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar ali as notificações, o sininho. E também, se você quiser compartilhar alguma experiência amorosa que você teve, para te poder conhecer um pouco mais na prática, né? Porque aqui eu trago uma análise astrológica, mas vocês aí que estão vivendo a vida, já tiveram relacionamentos com pessoas de algum signo, vocês podem compartilhar e dizer se realmente a relação foi boa ou se ela foi complicada. Deixe seu comentário que eu vou adorar ler e conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Então é isso, até a próxima, tchau!